Hoje o papo vai render. Olha lá aí, meu povo! Oiê! Deixa eu ajeitar Ca- aqui, peraí. Deixa eu me ajeitar também que a câmera muda quando entra na live aqui, né? Rapaz. E aí, Enfim. Edu, bicho? E aí, cara, que saudade, hein, cara? Muito tempo, cara. Meu Deus do céu. Só em videochamada fazendo os treinos, né? Eu acompanhando aí seu. Ó, você já caiu, já começou. Aí, ó, bati meu nariz aí já, ó. De Peraí. antemão, madrinha, quero te agradecer muito aí. Você elevou o bate-papo do Edu, não sei nem onde. Só pelo número de integrantes, de pessoas que estão aqui assistindo a live. Eu fiz até o compromisso de falar assim, ó, se tiver 600 pessoas aqui na sala, a gente faz outra live, mais meia hora depois. Já vi que já bateu, então vou esticar esse Ih, número aí para ó. 800. Tem que Mas enfim, dobrar a queria te meta agradecer. agora. Vamos dobrar. Eu queria te agradecer muito, de coração. É uma pessoa do teu cacife de importância, tanto na televisão brasileira, como o pessoal também. Nossa, você levou o bate-papo do Edu, assim, não tenho nem o que falar. Enfim, só tenho que agradecer mesmo a tua gentileza, tirar um pouquinho do teu tempo aí para conversar Ih, com a tô gente, tão bater um. ocupada, Edu. Tô tão ocupada. Tá todo mundo aí, né, com o tempo apertado hoje em dia. Brincadeira, muitos É um prazer, afazeres, meu né? amigo. Suas ordens. Maravilha. E o seguinte, o bate-papo do Edu, a gente sempre começa com a gente relembrando um pouco a infância, né? E aí eu queria conversar com você Hum. sobre a tua infância, mas lá na infância mesmo. Lá baixinho. Travou? Eu travei? E pra mim tá pausado o vídeo, Edu. O meu? Pera aí que eu vou jogar no meu 4G aqui e a gente resolve isso aí rapidinho. É, deu ruim aqui, hein? Pera aí, já joguei no meu 4G. Tá me ouvindo aí bem? Tô, agora tá melhor. Tá me ouvindo bem? Então, show. E aí a gente Tô. sempre começa esse bate-papo do Edu, relembrando um pouco a infância. Eu lembro da minha infância lá de jardim maternal. Eu lembro que eu era um garoto muito estudioso, tirava boas notas. Depois eu fui perdendo isso. Mas enfim, eu queria saber de você, madrinha. Como é que tu era na escola? Tu sentava na frente da cadeira, lá na frente da professora, era lá de trás, era dos lados, como é que era? Cara, eu era boa aluna, mas eu não era nota 10 em tudo, sabe? Eu tirava 8,5, 9 e gostava muito de conversar. Sempre me mudavam de lugar porque eu gostava de conversar. E eu me dava bem com a turma inteira. Então eu era tipo, qualquer lugar que eu sentava, eu tinha assunto. Então, meu maior problema era ser tagarela. Mas sempre me dava muito bem com os professores, admirava muitos professores, sempre gostei de aprender e tal. Não gostava muito das exatas, então matemática, química, física nunca foi meu forte, assim. Eu gostava muito de literatura, desde sempre. Tipo, quem quer ler? Juliana. E eu acho que isso já era uma coisa do meu trabalho que já estava ali sem eu saber, sabe? De ler o texto já interpretando, e a turma ficava quieta, assim, quando eu lia. Então, eu acho que era uma coisa já que veio comigo e eu não sabia que isso depois ia ter uma opção de profissão e etc. Mas eu amava colégio, me dava muito bem com a turma toda e amava recreio. Recreio era zona, baderna, todo mundo junto, era muito bom. Cara, é a melhor fase da nossa vida, né, cara? A época de escola, né? Eu É, adoro a época de é escola, eu incrível. adoro lembrar. Eu, particularmente, eu também não era aluno nota 10, não. Aluno nota 10 era o meu irmão, tirava 10 em tudo. Eu era aluno ali Sim. 8, 9 também, escorregava em matemática, tirava um 7. Cara, a matemática que Mas me salvava era é, minha mãe. Minha mãe é sinistra na é mesmo. matemática. Ah, tá. Porra, Paiva manda Pega. muito, até hoje, né? É. E lá nessa fase aí, lá na fase da tua infância, tu tinha algum sonho? Aquele sonho de criança? Eu queria ter cachorro. Queria ter um Meu cachorro. maior sonho da minha infância era ter cachorro. Porque eu não tinha irmãos, eu não tive irmãos.
E eu nunca fui a criança que pedia para ter irmão para os pais. Eu sempre pedi o cachorro. E aí meu pai falava que não, que dá muito trabalho, que isso, que aquilo. Tá travado? Mamãe tá falando que tá travado. O meu tá travado? Não tá não, mãe, tá todo mundo aqui. Sai do Galera, seu e tá tudo volta de bem aí? novo. Tá todo mundo escutando aí de boa? Gente, escreve aí se tá travado Mandaram o realmente, por polegar. favor. Mas será que isso Tá ok? pode ser só legal? Aí. Boa, vamos Gente, lá. tá travado sim ou não? Bota aí, por favor. Tá Tá normal aí, tá normal. normal. E aí eu pedia muito cachorro, e meu pai, não, 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 porque cachorro não é só ter, tem que cuidar. E aí, quando eu tava já com esse sonho meio adormecido, assim, em mim, porque a Nath aí, beijo, prima. Ó, Beijo, Nath. burguesinha, tô de burguesinha. E aí, quando eu tava já desistindo, assim, quando eu tinha uns 9 anos, eu já tava assim, ah, beleza, eu não vou ter cachorro, vou aproveitar os cachorros das minhas amigas e tudo certo. Aí eu voltando da festa de um amigo meu, entrei em casa, Floquinho, meu primeiro cachorro, uma coisinha branca Aff, desse tamanho, caraca, que correndo assim na minha susto, hein? direção. Edu, eu tava com o chiclete, abri a boca, o chiclete caiu. Peraí, Ei, você caiu igual com. meu nariz agora, né? O chiclete caiu igual você agora. E aí eu fiquei tipo, super emocionada e não acreditei, foi surreal. E aí tiveram várias coisas que eu podia ter me ligado, assim, tipo, meus pais pediram pra eu lavar no chuveiro o bonequinho que apertava assim, tá, coisa de Me... criança. Eles falando, vai, lava aí pra gente dar para as outras crianças e tal. E já era pro cachorro, cara. Não, foi surreal. Foi a coisa mais linda, assim, de Cara, surpresa é que eu já tive. incrível, né? É incrível. E só Incrível. quem tem sabe o amor que a gente sente por esses bichinhos, né? É E eu surreal. custei para ter depois o Sancho, porque a gente se afeiçoa muito, né? O animal, ele é parte da família, assim. Depois que eu perdi o Flock, eu fiquei tipo, Exatamente. ah, não quero mais ter e tudo. Mas você vê depois que você, depois de um tempo tendo um outro bichinho, você está transformando também a vida dele, sabe? Você consegue dar amor para esse Exatamente. animal também e ter uma nova história. Eu amo pet. Exatamente. Esse momento do cachorrinho, você Hum, morava aqui no Rio, porque teve um momento da sua vida na infância que você morou em Fortaleza, não foi? foi. Você Quando ganhou eu o foi logo em cachorrinho aqui no. seguida. Ah, você ganhou o cachorrinho e foi para Fortaleza. Eu ganhei o cachorrinho com uns 9 anos, 8, 9 anos. E aí, logo depois, eu fui para Fortaleza, quando eu tinha 10 anos. E aí fiquei um ano em Fortaleza, depois fiquei 2 anos e meio na Bahia. Então, eu lembro que na minha infância eu tive uma dificuldade grande quando eu mudei de colégio, né? Você deixa aqueles amigos que ficaram ali no colégio e você vai viver outras experiências, né? Conviver com outros colegas. E, e eu não saí do Rio de Janeiro, nem do bairro, eu só mudei de colégio. O colégio era do mesmo bairro. E eu senti Uhum. essa dificuldade. Eu imagino o teu caso aí, mudar para uma outra realidade, um estado totalmente diferente do Rio de Janeiro. Como é que foi essa transição? Você lembra disso? Você teve alguma dificuldade de interagir com o povo? Como é que foi? Eu lembro da minha despedida com as minhas amigas aqui do Rio, que foi uma choradeira e tal, mas ao mesmo tempo eu sempre tive muita facilidade de fazer amigo. Então, primeiro dia, eu lembro muito disso, assim. Meus pais tinham essa preocupação, será que ela vai se adaptar? Porque eu fui por conta do emprego do papai, né, que ele foi transferido e a família foi Aham. junto. Então, escola nova, tudo. Eu lembro que a prova para a escola, ela tinha na folha frente e verso. E aqui no Rio, era só uma frente da folha. E aí eu não vi as perguntas de trás. Então, eu fui muito bem na prova, no que eu vi da prova, e o que eu não vi, eu não respondi. Aí eu lembro da minha família ter Caramba. chamado na coordenação e conversar, falar, ah, a Juliana não fez o outro lado, ela foi muito bem, mas ela não fez o outro lado. E são coisas pequenas de adaptação, assim. E aí, mas aí o colégio entendeu, eu consegui terminar a prova e passei para a prova do colégio. E aí, logo no primeiro dia, saí já de mãozinha dada com uma colega. E o grande barato foi que em Fortaleza foi onde eu comecei a fazer teatro. Então, a Olha só questão que da bacana. socialização abriu assim um horizonte completamente novo, porque eu estudava de manhã, acabava a minha aula, eu ia para o treino de vôlei
porque era um colégio maravilhoso, chama Farias Brito. Não tem nada a ver com Faria Brito daqui do Rio, não, é Farias Brito. Daqui. Ah, tá. E ele tem um nível de ensino, assim, é absurdo. O colégio tem sala de xadrez, tem teatro, tem ginásio com um piso encerado, assim, de vôlei. Era incrível o colégio. E aí eu fazia, depois da minha aula, eu ia para aula de vôlei. E aí ia para casa, fazia o dever, tomava banho, voltava para o colégio para aula de teatro. E eu era a mais novinha do meu grupo de teatro, assim. Era só uma galera mais velha e eu. E foi uma experiência, assim, única, maravilhosa, porque foi ali que tudo começou. E as peças, a gente tinha... O canto da peça não era feito pelos atores, era tipo um CD. E o CD era gravado no Rio de Janeiro. Então, na história da Chapeuzinho Vermelho, eu fui a Chapeuzinho, eu tinha a voz da menina que cantou no CD. Então, as crianças ficavam Ah, alucinadas, achando que era mais verdadeiro possível, assim. Então, foi muito mágico. Foi muito maravilha. mágico passar por Fortaleza. Meu professor Nesse Marcelino tema aí que Câmara. eu quero entrar um pouquinho. Beleza, você É, começou a tua parte de teatro lá em Fortaleza. E aí, como é que foi essa tua ida pro teatro? Não sei se você lembra. Aí, a cadê essa Catarina. caneca do Jô, Edu? Não. Eu vou chegar lá. Eu vou Bate chegar aqui. lá. Onde? Tintim, aí. Eu vou chegar lá. E aí, Hum. como é que foi essa primeira ida? Por exemplo, era uma atividade extra-classe que você tinha direito? Partiu de você? Você viu alguma coisa, um coleguinha fazendo? Como é que foi esse teu primeiro contato lá? Não, o professor de teatro, que é o Marcelino Câmara, ele é um diretor renomado lá em Fortaleza e ele tem esse projeto com o Colégio Farias Brito, ele é contratado pelo colégio. E o colégio tem o Nadir Saboia, que é o teatro de lá. Fica exatamente o colégio do outro lado da rua, se atravessa, é o teatro. O teatro. E aí ele ia nas salas de aula oferecendo para os alunos, porque os alunos tinham direito de fazer o curso. Só que nem todo mundo se interessava. E quando ele falou, foi muito natural, assim, eu curti. Eu gostei do que ele falou. E aí fui fazer uma aula experimental. Eu lembro muito que era essas aulas de expressão corporal e tal, todo mundo de olho fechado, barulho da natureza, não sei o quê. E eu fui fazendo, fui fazendo. Eu acho que minha mãe até me acompanhou nessa aula, se não me engano. E aí ele falou que o projeto da primeira peça era Chapeuzinho Vermelho. E ele entregou a história de Chapeuzinho já com as falas, para que a gente entendesse a história. Chegou na outra aula de teatro, eu estava com o texto decorado. A única que decorou o texto. Caramba, olha só, A cara. novinha com o texto decorado. E aí, porque para mim era bom, eu não sei explicar, Edu, eu me realizo muito no que eu faço e desde o meu primeiro contato foi assim. Você Naquela tinha época era quantos uma anos nessa brincadeira. época? Eu já tinha completado 11 anos. Eu cheguei em 11 Fortaleza com 10 anos, anos e caramba. completei 11. Cedinho. E aí foi muito bom. E a nossa estreia foi muito mágico, assim, foi muito incrível. E aí eu tive algumas experiências muito interessantes que respingaram depois na atriz que eu sou hoje. Assim. O projeto do teatro, você não pagava para ter as aulas e o dinheiro da bilheteria era para arrecadação do próprio teatro. Então era para pagar a Legal. iluminação, a maquiadora. Você vai entendendo o por trás de tudo, né? Como que A funciona a estrutura, engrenagem. né? Então, tinha dias que os alunos iam para a frente do teatro para panfletar. E aí eu fui recolhendo todos esses materiais de cartaz de peça, material de noticiário de TV que dava, mostrava um pedacinho da peça. E com isso, depois eu consegui o meu DRT, que é a aprovação que a gente tem que ter. Na época foi Já ouvi provisório, falar. a aprovação que a gente tem para a gente atuar profissionalmente, né? Mas, voltando ao tempo lá de Fortaleza das Peças, teve uma vez, porque o espetáculo era Chapeuzinhos Vermelhos. Eram várias Hum, versões da história de Chapeuzinho. E eu fazia a versão clássica, da Chapeuzinho mesmo, que todo mundo conhece. Só que tinha o lobo que ia no psiquiatra, que não aguentava que ele era o vilão da história, ele tinha a versão dele. Tinha a versão de pantomima, que é quando ninguém fala, é uma música rolando, é só na mímica, a história sendo contada na mímica, por palhaços. E tinha a versão de duas crianças contando a história de Chapeuzinho Vermelho, que eu amava essa sketch. E aí a menina que fazia a menina, porque era uma menina e um menino,
a menina ficou doente, teve que ir pro médico, ela ia faltar. E eu alternava, era sempre no final de semana as apresentações. No sábado eu apresentava, no domingo uma outra atriz apresentava Chapeuzinho. E aí no sábado, que era o meu dia, essa menina ficou doente. E aí o diretor falou assim, a Juliana vai fazer. E foi o meu primeiro contato com a comédia. Eu nunca tinha feito Olha nada, aí, rapaz. foi ali. E aí foi muito especial, porque assim, eu pronta, já com a maquiagem, já caracterizada, a menina conseguiu chegar a tempo para apresentar, a Flavinha. E ela, quando me viu pronta, ela falou, eu só quero assistir. E ela ficou para assistir, Olha! e ela ficou para assistir lá no teatro. E, cara, foi incrível. Assim, a plateia gargalhava e, assim, na outra dupla, eles riam e tal, mas desse jeito não tinha acontecido ainda. E eu botei Entendi. muito caco, coisa pra caramba que não me explique de onde veio, mas veio na hora. E as crianças riam e todo mundo ria e tal, tal. E aí o diretor chegou pra mim e falou assim, garota, sorte sua que a Flavinha quer fazer, porque senão eu botava você pra fazer personagem cômica, eu nunca vi isso. E foi uma experiência muito legal, assim, que não se repetiu naquele espetáculo, mas eu entendi o que era fazer os outros rirem, sabe? Foi muito, muito marcante pra mim. Cara, e você vê, e foi uma coisa totalmente natural, né? Destino. É, vai lá e faz. Caramba, vai lá e faz, exatamente. Beleza, um aninho em Fortaleza foi pra Bahia. Minha E da Bahia. Bahia, meu rei, Ficou quanto tempo lá na Bahia? 2 anos e meio. Como é que foi a chegada lá na Bahia? Muito diferente de Fortaleza, do Rio? Na Bahia foi diferente porque eu estudei à tarde, porque quando a gente foi para lá, o colégio já não tinha mais vaga de manhã, o colégio que ficava perto de onde a gente morava, e os costumes são diferentes. Assim, eu cheguei lá, eu fiz meus 12 anos, né? E aí eu fiquei de 12 até 14 anos lá, porque eu faço o aniversário no começo do ano, e aí quando eu voltei para o Rio, já era metade do semestre. Então eu fiquei dos 12 aos 14 anos lá. E foi uma pré-adolescência que eu vivi ali. E lá no Nordeste, culturalmente, quem for do Nordeste vai se identificar aí, os pais, pelo menos nessa fase, eles gostam de ter os filhos muito em casa. Então, assim, vamos sair, vamos numa pizzaria? Não tem isso. É tipo, vamos fazer alguma coisa? Vamos na minha casa, vai ter um churrasco na minha Ah, casa, com a minha entendi, família. entendi. É assim. E aí eu sentia muito contraste, porque eu acompanhava a vida das minhas amigas aqui no Rio, via elas saindo pra caramba e tudo. E eu falava, nossa, época de matinê. Eu nunca acompanhei uma matinê, por exemplo. Eu perdi essa fase. E eu falava, poxa, tanta coisa, né, que aqui é diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu vivi num paraíso. Porque lá a gente morou em Vilas do Atlântico, que é onde o pessoal que mora em Salvador tem casa de praia. E era Ah, assim, tá. tipo, a casa que a gente morava, a gente descia os degrauzinhos, já era areia da praia. Então Pé na areia, né? foi pé na areia total e a maior experiência que eu tive, assim, de contato com a natureza. Porque eu pegava a praia todos os dias, eu era uma mega loura, porque eu estudava de tarde, então eu ia pra praia de manhã. E, cara, foi a experiência da vida. Lá eu continuei fazendo teatro, que o colégio também tinha. E aí depois, quando eu voltei pro Rio, eu comecei a receber cartão de agência, essas coisas. Eu falei, cara, é isso que eu quero sim. E aí tudo começou. Bacana, é bom que tu deu sequência lá em Salvador, né? Ah, em Salvador, Sim. essa coisa Tinha uma do professora de teatro. teatro, tinha uma professora de teatro na Nara Rubia, na Jara. Agora eu não vou me lembrar direito o nome dela, mas ela era muito. Só ela queria fazer coisas de teatro no colégio. E aí eu perguntei se tinha alguma proposta de teatro e tal para direção, e aí tinha essa moça. E aí juntou ela com mais uma outra moça que também tinha uma filha que queria ser atriz e tal, e a gente começou a fazer uns projetos lá. Até que a gente fez um musical no ISBA, que é um teatro enorme da Bahia. A gente fez um musical sobre. Era uma coisa meio de festa junina, a noiva que roubava o sol, alguma coisa assim, muito bonito, espetáculo muito colorido. As coisas muito locais, assim. E foi musical mesmo, ali eu cantei, fiz outras coisas. Então foi uma experiência muito boa. E eu Show de continuei bola.
mexendo Lá com tu saiu com 14 anos, né? Aí tu veio, voltou pro Rio com 14 anos. E aí começou a fazer independente. trabalho com agência, né? Entregava currículo, com foto, com DRT, né? Na verdade, assim, quando eu tinha 9 anos aqui no Rio, eu pedia para os meus pais para me levar em agência. Meu pai, ele era modelo nos anos 80. Eu não acompanhei nada disso. Exatamente. Mas eu cresci vendo recortes de revista. Meu pai fotografou muito com Xuxa, Luísa Brunet, Patrícia Pilar. E eu vi sempre muitos recortes, achava muito legal esse universo. E o meu pai, por saber como é que funcionava mesmo na dinâmica ali no dia a dia, falava: não, você é muito nova para isso, não, não, não e não. E eu, pai, eu quero, eu quero, eu quero. Aí fiz o meu book com 9 anos de idade, na Top Kids. E chegando lá, o dono da agência já tinha trabalhado com meu pai na época. Caramba, olha Então só. foi muito em casa, assim. Eu fiz um book, ele falou: ó, vocês vão ter trabalho, a menina gosta. E aí eu fiz acho que uns 2 trabalhinhos aqui no Rio, e aí logo depois me mudei para o Nordeste. Então, quando eu voltei, eu já tinha trabalhado, não trabalhado ainda, mas já tinha Tinha feito entendido um um. pouco na prática o que é ser atriz, já tinha gostado desse universo. E aí, quando eu voltei para o Rio, continuou cartão de agência toda hora. Vai no shopping, tem um olheiro, cartão de agência, cartão de agência. Era sempre. E aí, sempre meus pais, não, 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 não. Falei, cara, eu quero. E aí, uma conhecida da minha mãe, na verdade, é a tia da Tayane, que você conheceu, a Tata. Tayane, Ela tá, tinha tá. uma sobrinha que entrou para uma agência e estava gostando muito da agência e tal, recomendou pra gente, a gente foi. Na época era 40 graus. E ali eu fiz meu primeiro book, assim, profissional. E antes dele ficar pronto, já começaram a vir os testes e eu comecei a pegar. E assim, Edu, papo de teste com cento e tantas pessoas, e não tava. Imagino, Meu pai não imagino. acreditava. Meu pai ia comigo, ficava lá na fila, tipo, vambora. Aí eu, não, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Ia lá, pintava. E aí as coisas começaram a acontecer muito natural, assim. Começou o primeiro teste grande que eu passei foi pro filme Desenrola, que eu fiz com a Rosane Svartman. E aí, durante o longa, veio os primeiros testes na Globo. E aí foi indo. Uma Que coisa aí, foi indo esse atrás que da eu outra. queria, que eu queria tratar com você. Em 2009, me corrija se eu estiver errado. Viver a Vida, você teve uma participação na novela do Manuel Carlos. Seu nome. Ai, você Ai, tá meu por nariz. dentro. Seu, Foi. seu personagem se chamava Diva? Era uma modelo? Diva. É, Diva. eu fiz uma participação com a Thaís Araújo e com o José Maia. Ali foi a É, tua primeira na Globo? foi. Você tinha quantos anos ali? Primeira vez que eu apareci. Ali eu tinha 16. Tava 16 anos. rodando Aí eu te Desenrola. pergunto, pô, tu vê aquela galera na televisão e agora tá do teu lado ali, né? Você, uma jovem com 16 anos. Como é que foi essa sensação assim de ver aquela galera que você costuma ver na televisão e tá ali do teu lado? Estranhíssimo. É estranhíssimo. E eu demorei muito tempo para entender que eu já estava fazendo parte daquele universo, entende? Porque eu tive muita sorte, Lu, porque eu me deparei com pessoas muito legais, não só bons profissionais, mas pessoas muito legais que me deram a mão e vamos embora, e vamos junto. A minha primeira experiência na Globo foi fazer um teste, onde era para fazer a Flávia Alessandra, que hoje é minha mãe na novela, mais Olha jovem. só, E aí eu fui fazer o teste e tal, tinha que colocar nome artístico, né? E meu nome é Juliana Paiva dos Santos. O Paiva é da minha mãe, é de família. E aí eu botei Juliana Paiva. Aí o cara, não vai dar certo. Esse nome não vai dar certo porque tem a Juliana Paz e não sei o que, não sei o que lá. Né? Falei, mas moça, meu nome. Não muda não, meu nome. E aí ele falou assim, não, tudo bem, pro teste tudo bem, se der certo depois a gente vê isso, se muda. Tem a parte dos recursos artísticos lá que eles mexem nessas coisas. E aí fui fazer o teste. Só que quando eu fui fazer o teste, eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou passar. Porque tinha xerox da Flávia Alessandra na minha frente.
A menina era idêntica, a Flávia, idêntica, idêntica. Sério, bizarro, sósia. Só que mais nova. É o que eles querem. Eu olhei e falei, Já era. não Tô sou fora eu. dessa. É. E para completar, no teste, tinha beijo técnico, uma coisa que eu nunca tinha vivido. E na época eu tava com meu primeiro namorado, o Gui, que você conhece muito bem. Aham. E aí eu falei assim, cara, não vou fazer. Não vou fazer porque tem beijo e tal. A mulher, a agente da agência da 40 Graus me ligando, a Dani. Ju, então chegou o teste e tal, não sei o quê. Eu vi o teste e falei, Dani, chorando, eu não posso fazer porque eu estou namorando. Ah. Ele não vai entender. Chorando, chorando. Aí ela, Ju, meu amor, entenda. Se você quer ser atriz e tal, você tem o perfil de fazer mocinhas, não, vai ser natural que você conviva com isso, beijo técnico e tal. Aí, eu não sei nem se eu já contei essa história publicamente, acho que é a primeira vez que eu tô contando. Aí Maravilha aí. eu falei, cara, é exclusivo pra você. Aí, Exclusivo. Sabia que ia rolar um treco desse. ok, ok. Ok, Aí eu falei assim, vambora. cara, será e tal, Nana. Aí fui conversar com o Gui, né? Aí eu falei, vem cá, é isso, é isso, é isso, é isso, mas eu não vou fazer. Aí ele foi muito bonitinho na época. Ele falou assim, Ju, é o que você quer? Eu falei, é. Então é só o começo. E ele me deu muito apoio. Eu falei assim, cara, Maravilha. então eu vou fazer. Vou fazer. E aí, fiz o teste. E aí o menino também foi muito querido comigo, o ator que foi fazer o par, né? E aí, os comentários são ótimos. E aí, beleza, eu fui fazer. Eu vi um Eu fui pôr do sol fazer. ali, eu vi um pôr do sol. Tô animando, tal. Aí eu fui fazer o teste e foi tranquilo. Aí eu não passei para esse, como eu vi a xerox da Flávia, já sabia que não ia passar. E a Mas logo menina em foi seguida escolhida mesmo? A menina da foi, Flávia foi? foi, foi. Não tinha cômodo, não tinha. E aí depois eu fui chamada para fazer outro teste. E aí fiz o teste e tal, não sei o quê. Quando eu estava saindo desse teste, fui preencher um cadastro, porque você tem que preencher todo teste que você faz, você preenche um cadastro. Um outro produtor de elenco me olhou e falou assim: eu quero você para a próxima Aff, novela das 6. Aí o outro produtor de elenco falou assim: não dá. Ela vai fazer das 8, porque o teste que eu fui fazer foi para a novela das 8, do Manuel Carlos. aham. E foi assim que eu descobri que eu passei. Aí eu falei, mas eu vou fazer? Então eu passei? Foi assim, do susto. Porque você faz o teste, Olha depois de 2 só. dias te ligam. Que liga. E aí eu fiquei assim. Aí ele, não, não, tudo bem. O outro produtor que queria, né, o Luciano Rabelo. Ele falou assim, mas você tem um cartão da tua agência para eu poder entrar em contato? Eu preciso de uma menina do seu perfil e tal, para eles entenderem. Você tem um composite? Composite, toda modelo e toda atriz que está começando, é um tipo um resumo do seu book, onde tem uma foto grande na frente e atrás tem 4 fotinhos pequenas atrás, com altura, peso, características físicas. Ah, E é que através legal. daquilo que a modelo é selecionada, porque você faz um teste e tal, aí o produtor seleciona, aí ele apresenta para uma outra pessoa, para o diretor principal, ó, são essas meninas aqui, aí tem um composite para ele não esquecer a nossa carinha, enfim. E aí ele ficou com o meu composite. No mesmo dia de noite, o Luciano Rabelo me liga escondido. Ju, você pode vir fazer um teste escondido aqui amanhã na Globo, tal, tal, tal. Falei, sério? Aí ele, não, é sério. Porque o que você vai fazer na novela é só uma participação. Na novela do Manuel Carlos foi uma participação. Então, se você puder e tal, de repente você consegue fazer as duas. E eu fazendo o meu primeiro longa-metragem em paralelo. Aí consegui liberação no Caraca. longa, fui lá escondida fazer o teste, passei. Aí foi muito lindo, porque o meu primeiro contato foi na novela do Manuel Carlos, em Viver a Vida. Minha cena foi com o José Maia, que foi um queridaço, Nossa me recebeu senhora. muitíssimo bem. E era ele e a Thaís Araújo, protagonistas de novela, em cena ali Nossa. comigo, minha primeira experiência. Eu fazia na. Meu personagem era uma modelo de 20 anos e eu tinha 16, Dezes- tremendo na base ali. E aí eu lembro que o nome dele era Marcos, na novela, era Marcos. Olha que loucura. Aí foi gravar ao meu lado, aí eu falava assim, tio Marcos, aí ele virava,
Aí ele dava uma cantada. Eu falei, você não tá me reconhecendo, né? Sou amiga da sua filha, fui criada lá, não sei o que, não sei o que lá. Ele Aff, não Maria. reconhecia e dava uma cantada na amiga da filha, que era a Aline Moraes. Aí fiz o meu lado, ok. Na hora de fazer o lado dele, Edu, eu fiquei tremendo de nervoso e não Imagino. saía o Marcos. Eu falava, Mário? Silvânia? Eu falava qualquer coisa, Edu. E ele, muito bom Ah, ator, virava e falava assim, oi, ele continuava o texto. E eu esquecia e ele seguia lindamente. E foi muito maravilhoso, porque ele falou assim, garota, eu na tua idade não consegui falar nada. E aí nada. foi muito bem visto, assim, o resultado ficou legal, o produtor de elenco mandou um e-mail pra gente depois, o Luiz Antônio botou essa diva, é mesmo uma diva, e brincou com a gente. E aí foi isso, Du. Aí logo depois fiz Cama de Gato, que foi a novela das 6, que foi elenco de apoio. Isso. Beth era o nome dessa personagem, não era? Beth, menina Beth. Elenco de apoio, para quem não sabe, ele tá entre a figuração e entre o ator. Não o ator, o elenco. Então, o elenco de apoio, ele dá um suporte para o elenco principal da trama. Então, na trama tinha a Camila Pitanga e o Marcos Pasquim, que eram os protagonistas. A filha da Camila Pitanga tinha amigas no colégio. Eu era uma dessas amigas. Hum, E ali eu comecei a entender a dinâmica de uma novela. Foi muito bom ter começado degrau por degrau, porque verdade. eu entendi tudo, como é que funcionava antes de ter uma maior exposição, assim, entendeu? Então, o que que é você se posicionar para a luz? A postura da Camila Pitanga como protagonista, cansada depois de gravar 1000 cenas no estúdio, ir para uma noturna, chegar lá e falar boa noite, externinha, para todo mundo e mudar o ambiente de trabalho. Isso eu fui observando muito e vendo como é que era, assim. E tive a sorte de ter minha mãe muito presente, muito do meu lado, falando, olha que legal a postura tal, olha que chata essa coisa, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. E aí eu fui entendendo o trabalho que existe e não só a diversão de estar ali. A diversão sempre existiu e quero que sempre exista, mas é um trabalho onde você tem profissionais envolvidos ali, você tem que respeitar todo mundo que está ali com você, jogar junto. E a minha mãe foi indo muito comigo. E aí eu só parei de ir com a minha mãe na malhação, que eu fiquei maior de idade, né? 18 anos, ela parou de ir. Aí eu consegui ficar mais tranquila ali, mais ambientada. Tô falando muito, né? Vai dar 3 horas de live. Maravilha. Hoje vai dar 3 horas de live, amigo. E aí a gente entende por que era a menina que falava muito na sala de aula lá na infância, né? Mas é isso aí, meu amigo. Vambora, Não vou falar vamos mais soltar, nada. Não vou falar vamos mais nada. tocar o barco. Ó, vou responder sim ou não, tá? Beleza, fez o longa, cama de gato. E aí a galera quer que eu chegue logo na malhação. Mas calma, rapaziada. Calma aí que a gente vai chegar lá na malhação. Porque antes você fez Tititi, não foi? Você foi Sim, Valquíria. E que, inclusive, acho que você foi indicada ao prêmio contigo, como atriz de revelação. Tô certo? sim. Pesquisei sua vida, amigo. Não é assim, não. Vou fazer live com o Não vou Juliano e falar sim ou pá. não. Não Não. vou falar sim ou não. Como é que foi aí? Você já tinha um personagem agora. Você saiu do elenco de apoio e foi para uma personagem, de fato. Você tinha Foi. textos, falas, né? Sim, eu fui fazer um teste. Qual foi o produtor de elenco? Foi o Nelson Fonseca, que é um produtor de elenco lá na Globo. Trabalhou muitos anos com o Jorge Fernando. Eles selecionaram para eu fazer o teste de Tititi. E aí, eu lembro que quando eu tava fazendo Cama de Gato, tinha um burburinho que ia ter uma novela com elenco jovem e tal, mas depois veio a informação, ah, não, encerraram os testes e tudo. E aí, depois que eu terminei Cama de Gato, eu fui chamada para fazer esse teste. Na verdade, foi finalizando Cama de Gato. E aí, no teste, é, eu lembro que era para uma outra personagem da novela. E aí, depois, no final do teste, o produtor de elenco falou assim: ótimo, só tem que ver a sua altura com a altura do Humberto. Falou só essa fala pra mim. E eu, assim,
Humberto, quem é Humberto? Humberto Martins, quem é Humberto? Humberto. E não perguntava, porque eu tinha muita vergonha. Então eu falava assim, ah, ótimo, obrigada. E aí ia Ah, pra casa. Humberto. E o Humberto era Humberto Carrão, que foi meu primeiro par Ah, romântico de tá, TV. sei. E aí foi para fazer a Valquíria, em Tititi, que era filha do protagonista. Então, nós éramos os jovens protagonistas da novela, né? O núcleo jovem de protagonista. E foi uma experiência incrível, porque Alexandre Borges, impecável no auge, fazendo Jacques Leclerc, que foi uma figuraça, Muito bom ele nesse papel. perfeito. O meu sogro era o Murilo Benício, de Vitor Valentim, também arrasando, figuraça. E eu fiz uma personagem que em 85 foi da Malu Mader, porque Tititi foi um remake. Olha, E aí a Malu Mader ali como minha sogra na nova versão, torcendo pela personagem, um amor que ainda tinha pela personagem, e muito querida, me dando altos toques, altas dicas. Nissete Bruno como minha avó, que foi assim um encontro incrível que leva para minha vida cada coisa, cada aprendizado ali que eu ouvi. E é isso, Edu, tipo, é o que eu falei, eu dei muita sorte, porque eu encontrei pessoas muito bacanas no meu caminho. E aí, quando você tem essa sorte desses encontros, você se sente também responsável de repassar o bastão para quem chega, sabe? Porque eu me senti muito acolhida ali. Então, sempre quando eu tenho um entendi. ator que está na primeira experiência de TV ali comigo, eu quero também ser mãezona e dar esse acolhimento, porque a gente fica muito mais tranquilo em cena. É um respeito que existe na arte que pode ser a Fernanda Montenegro contracenando com um ator que nunca fez nada na vida. Naquele momento, na cena, ela precisa do olhar dele, assim como ele precisa do dela, entendeu? Então é A de igual para troca, né? igual. Então a troca é o máximo respeito da arte. E eu fui entendendo, experimentando isso e querendo cada vez mais. Maravilha. Experiência que você teve, nossa senhora, que elenco só top de linha que você trabalhou aí desde pequena, desde adolescente, foi pegando um pouquinho, acredito, um pouquinho de cada um, e isso foi se Exato. tornando meio que automático. Às vezes você nem, eu acredito eu, né? Que você nem. Era uma coisa que você absorvia que você nem sentia. Daqui a pouco você estava reproduzindo aquilo que lá atrás você estava vendo, né? Exatamente. Exatamente. E cada Cheia de personagem vive um charme momento único. 2012. Cheia de charme A gente tá com, 2012. a gente tá com um leve delay, sabia? Leve delay? Tá Qual o número que eu tô fazendo subindo. aqui? Ó? Não, tô fazendo dois. Mas eu falo, aí, tipo, às vezes você tá falando, Tá com delay, mas tá vamos com lá. delay. Ah, vamos Tá lá, vamos pequenininho tocar o aqui. barco. Sim, senhora. Cheia de charme, você fez Camila, uma participação Camila, não foi? E logo Foi. depois veio a Malhação, amigo. Aí o negócio vai pegar. Porque até hoje, a gente já se conhece tem um tempinho. Até hoje, quando a gente sai para fazer um treino externo ou vai para uma saída, um cinema, qualquer coisa, eu escuto assim: olha lá a Fatinha. Até hoje a galera ainda lembra da Fatinha. E essa malhação é incrível, porque através de você eu me tornei amigo de algumas pessoas que fizeram essa malhação, muito queridas, que eu gostaria de mandar um beijo para todos também. Como é que foi essa experiência de malhação? Que ali eu acho que foi o boom da tua carreira. Eu acho que foi o boom da tua carreira. Coisa assim, com certeza. Com certeza. Porque quando eu fiz a Camila em Cheias de Charme, foi o dia do meu teste na Malhação. O dia que eu gravei Cheias de Charme, foi o dia do meu teste na Malhação. Eu lembro que eu cheguei até um pouquinho atrás.